E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante, viu? Que mistura história e psicanálise. História psicanálise, né? Você falou de Moisés, né? Aquela figura lendária que, pô, todo mundo conhece a história. Liderou os hebreus para fora do Egito, mas e se a história que a gente conhece não for bem assim? Pois é, essa é a grande questão, né? A gente vai explorar uma teoria. Que teoria, hein? Uma teoria proposta por ninguém menos que Sigmund Freud. É isso aí, Sigmund Freud. Ele sugeriu que Moisés, na verdade, não era hebreu, mas sim egípcio. Olha só. Para entender essa ideia, a gente vai ter que se aventurar um pouco pelo mundo da psicanálise. A gente vai usar as ideias de Freud, principalmente aquelas que ele apresenta em Moisés e o monoteísmo, né? Sim. E esboço de psicanálise. Yes. Para tentar entender essa nova perspectiva sobre a história de Moisés, né? E o nascimento do monoteísmo. Freud era realmente um cara fora da caixa, né? Ele usou a psicanálise que ele mesmo desenvolveu para entender a mente individual, para investigar também a psique coletiva de um povo. Ele acreditava que eventos do passado, mesmo esquecidas, deixavam marcas profundas, né? Das crenças e práticas de uma sociedade. Por traumas de infância que a gente reprime, mas que voltam a nos assombrar na vida adulta. Só que em escala histórica, né? Exatamente. É como se a humanidade carregasse uma memória inconsciente que molda a nossa visão de mundo, sem que a gente perceba. E para Freud, a religião é um dos lugares onde essa memória se manifesta com mais força. Interessante. Ok, vamos lá. Desvendar essa teoria. Freud argumenta que Moisés não era um hebreu que nasceu escravo no Egito, mas sim um nobre egípcio que introduziu o monoteísmo nos israelitas. Como ele chegou a essa conclusão? Um dos caminhos que ele usa é a análise de mitos de heróis. Ele compara a história de Moisés com a estrutura típica desses mitos e encontra algo bem interessante. Normalmente, o herói nasce numa família importante, é abandonado e criado por pessoas mais humildes, certo? Tipo Hércules, o rei Arthur. Isso mesmo, mas a história de Moisés inverte essa lógica. Ele é criado pela família real egípcia, na posição privilegiada, né? E depois se junta aos hebreus, que na época eram escravos. Então, para Freud, essa inversão é um sinal de que a história esconde a verdadeira origem de Moisés. É como se a narrativa tradicional tentasse disfarçar o fato de que ele, na verdade, teria abdicado de uma posição de poder na sociedade egípcia. Exatamente. E tem outro ponto importante. A época em que Moisés viveu. Ele foi contemporâneo de Akhenaton. Akhenaton. O faraó que tentou instaurar o culto monoteísta ao deus Sol, o Liton, no Egito. Interessante. Mas Akhenaton promoveu uma reforma religiosa bem radical, né? Mas ela não durou muito tempo. Depois da morte dele, o Egito voltou ao politeísmo. Mas Freud acreditava que Moisés, que talvez fosse um seguidor de Akhenaton, continuou a missão do faraó, levando o monoteísmo para os israelitas. Seria como se a chama do monoteísmo, que quase apagou no Egito, tivesse sido levada por Moisés e reacendida em outro lugar. Exatamente. E essa passagem da tocha monoteísta de Akhenaton para Moisés, Freud conecta um conceito psicanalítico muito importante, a latência. Assim como traumas de infância podem ficar escondidos por um tempo e depois ressurgir na vida adulta, Freud sugere que eventos do passado distante da humanidade também podem influenciar crenças e práticas, inclusive as religiosas. É como se a história tivesse seus próprios traumas que ficam escondidos por um tempo, mas nunca desaparecem de vez. É uma ótima analogia. Imagina que a humanidade carrega consigo uma memória inconsciente, um legado de eventos ancestrais que molda a nossa visão de mundo, mesmo sem a gente ter consciência disso. E a religião, segundo Freud, seria um dos campos onde essa memória inconsciente se manifesta de forma mais evidente. Freud viu uma ligação profunda entre a psique individual e a psique coletiva de um povo. Tradições, costumes, crenças, tudo isso carregaria o peso de experiências esquecidas, atuando como uma espécie de latência histórica. Uma ideia complexa e desafiadora, né? Freud nos convida a pensar a história não apenas como uma sequência de fatos, mas como um processo dinâmico que molda o presente, mesmo em seus aspectos mais ocultos. E para entender melhor como essa influência do passado funciona, Freud nos apresenta a teoria da Horda Primeva. Que tal a gente explorar essa teoria na próxima parte do nosso Deep Dive? Perfeito. Acho que a gente já deu bastante comida para o pensamento por hoje. Na próxima parte a gente vai mergulhar nessa horda primeva e tentar entender como ela se encaixa na teoria de Freud sobre Moisés e o monoteísmo. Até lá. Na parte anterior a gente começou, a desvendar a teoria de Freud sobre Moisés, explorando a ideia de que ele seria egípcio, e teria herdado a missão monoteísta de Akhenaton. E para entender melhor como o passado influencia o presente, Freud nos apresenta a Horda Primeva. Prepare-se porque essa teoria é um tanto controversa. Conversa como me explica melhor.
Freud escreve a Horda Primeva como uma estrutura social primitiva, tipo, lá nos primórdios da humanidade, sabe? Imagine um grupo dominado por um macho alfa, super poderoso, que controlava todas as fêmeas e os filhos. Os outros machos viviam reprimidos, né? À sombra desse pai tirânico. Sério, tipo, sei lá, um gorila gigante dominando o bando. É uma boa imagem. Mas a coisa não para por aí. Em um ato de rebeldia, os filhos se unem, matam o pai e o devoram. Bem macabro, né? Mas a ideia é que esse ato tão carregado de culpa e remorso gera tabus e a necessidade de apaziguar a figura paterna, levando ao culto a um Deus poderoso. Você está dizendo que a origem da religião e do monoteísmo, especificamente, seria um assassinato seguido de um banquete canibal. É basicamente isso. Para Freud, a culpa pelo assassinato do pai primevo, né? Esse evento primordial, se manifesta na necessidade de submissão a um Deus onipotente, sabe? Seria uma forma de lidar com o peso da culpa ancestral, de garantir a proteção a favor de Deus. Caramba, é uma ideia bem radical, né? E como essa Horda Primeva se conecta com a gente hoje? Milhares de anos depois. Freud acreditava que esse evento, embora enterrado no inconsciente coletivo, continua a influenciar nossa compreensão de autoridade, moralidade e o divino. Seria como se carregássemos a marca desse evento primordial no nosso DNA, e isso se manifesta nas nossas relações sociais, nos sistemas de crença, da nossa relação com o poder. Entendi. É como se a gente herdasse a culpa e o medo daqueles filhos rebeldes, né? Que mataram um pai primevo. E isso se expressa na nossa necessidade de um Deus forte e justiceiro. Exatamente. Freud também relaciona a Horda Primeva com a formação do superego, que é a instância psíquica que representa a internalização das normas, da autoridade. O superego. Me explica melhor esse conceito, por favor. Pensa no superego como aquela vozinha dentro da gente que diz o que é certo, o que é errado, que nos impede de fazer coisas que a gente sabe que são erradas, mesmo quando ninguém está olhando. Freud acreditava que Moisés, atuando como figura paterna, moldou o superego do povo judeu ao impor um código moral rigoroso com leis e mandamentos. Então o superego seria como uma herança psíquica, uma estrutura mental moldada por experiências ancestrais que é transmitida de geração em geração. Perfeito. E a internalização dessas normas, né? Essa introjeção da autoridade paterna se manifesta na crença em um Deus que pune quem desobedece, que recompensa quem segue as regras. E a proibição de criar imagens de Deus, presente no judaísmo, também teria a ver com essa culpa ancestral. Faz todo sentido. A proibição de representar Deus visualmente seria uma forma de evitar o confronto com a figura paterna, com a imagem daquele que foi morto e devorado. É como se a imagem de Deus fosse tão poderosa, tão carregada de culpa e temor, que a representação fosse proibida. E essa proibição se estende também ao nome de Deus, né? Que não pode ser pronunciado em vão. Mas Freud via só o lado negativo da religião, essa culpa, esse medo. Ou ele reconhecia algum aspecto positivo? Ele reconhecia assim. Apesar de ter raízes em um evento violento, né? A religião teria evoluído para um sistema de ética moral. A internalização de normas sociais, a sublimação dos impulsos primitivos, a busca por um ideal de perfeição moral seriam aspectos positivos. E o monoteísmo, com sua concepção de um Deus abstrato, sem imagem, seria um passo importante nessa evolução moral. Para Freud, sim. A superação da necessidade de representar Deus visualmente, a ênfase na abstração e na espiritualidade, seriam indícios de um amadurecimento da consciência humana, né? Seria como se a humanidade estivesse se afastando de suas origens primitivas, superando a necessidade de imagens concretas para se conectar com o divino. Mas, mesmo reconhecendo esses aspectos positivos, Freud alertava para os perigos da religião. Perigos? Quais seriam? Ele criticava a rigidez dos dogmas, a intolerância, o fanatismo, a repressão dos impulsos vitais. Freud via na religião um terreno fértil para a neurose, principalmente quando ela se torna opressiva, né? E impede o indivíduo de viver plenamente. Faz sentido. E ele via essa neurose se manifestando de que forma? A culpa, o medo, a necessidade de expiação, a submissão cega à autoridade seriam vestígios da Horda Primeva que ainda se manifestam em muitas formas de religiosidade. É como se a gente ainda carregasse as cicatrizes daquele evento traumático e essas cicatrizes moldam a nossa relação com o sagrado. Nossa, essa teoria da Horda Primeva é realmente impactante. Ela nos leva a questionar as bases das nossas crenças, a investigar as raízes da moralidade, da religião, a confrontar os aspectos, tanto obscuros quanto luminosos, da experiência religiosa. Exatamente. Estudar Freud é um convite para mergulhar nas profundezas da psique humana, né? Para entender como o passado molda o presente, mesmo quando esse passado está encoberto por camadas de mitos, de símbolos. Mas e aí? Essa teoria de Freud se aplica só ao judaísmo? Ou será que a gente encontra ecos da Horda Primeva em outras religiões, outras culturas? Essa é uma ótima pergunta. E é justamente o que vamos explorar na próxima parte do nosso Deep Dive.
Vamos mergulhar no cristianismo e em outras religiões, buscando vestígios da Horda Primeva e do Gama Edípico em diferentes culturas. Até a próxima. Na última parte, a gente ficou de explorar como a teoria de Freud sobre Moisés e o monoteísmo se aplica a outras religiões e culturas. Será que a Horda Primeva, com toda sua carga de culpa e violência, ecoa em outras crenças, além do judaísmo? Pois é. Essa pergunta me deixou curiosa. Afinal, o mundo é cheio de religiões e culturas diferentes. Será que a gente encontra traços da Horda Primeva no cristianismo, no budismo, no hinduísmo? Freud, nos seus estudos sobre religião, não se limitou ao judaísmo. Ele investigou várias outras formas de religiosidade, buscando padrões e estruturas comuns. E ele acreditava que, apesar das diferenças culturais e históricas, a estrutura básica do drama edípico se repetiria em várias culturas, de diferentes formas. Então a figura do pai poderoso, a rivalidade entre os filhos, a culpa pelo parricídio, tudo isso seria universal, tipo um código genético da religiosidade humana. Exatamente. É como se a humanidade, lá nos seus primórdios, tivesse passado por uma experiência traumática comum, que deixou marcas profundas no nosso inconsciente coletivo. E essas marcas moldariam as diversas formas de religiosidade, expressando-se na necessidade de submissão a divindades poderosas, na busca por expiação dos pecados, na crença em um paraíso após a morte. E no cristianismo, por exemplo, como essa ideia se aplica? A figura de Deus Pai que sacrifica seu filho Jesus para salvar a humanidade seria uma reelaboração do mito da Horda Primeva. Freud via no cristianismo uma espécie de neurose coletiva, em que a culpa pelo assassinato do pai primevo se manifestava na crença na crucificação e ressurreição de Cristo. O sacrifício de Cristo seria uma forma de expiar a culpa original da humanidade, de aplacar a ira de Deus Pai. Então, para Freud, a gente projetaria a culpa da Horda Primeva na figura de Jesus. Seria como se a humanidade, através da crença na morte e ressurreição de Cristo, buscasse se redimir do crime primordial, se libertar do peso da culpa ancestral. Exatamente. E a figura de Cristo, como filho amado sacrificado, representaria a ambivalência em relação à figura paterna, o amor e a admiração, mas também o medo e o desejo de superação. Lembra que a gente falou do Édipo, aquele personagem da mitologia grega, que mata o pai e se casa com a mãe? Freud via no mito de Édipo uma expressão arquetípica desse conflito com a figura paterna, que se repetiria em várias culturas e religiões. Nossa, Freud era realmente um mestre em conectar os pontos. Ele encontrava ecos do drama edípico em tudo, e além do cristianismo, ele analisou outras religiões. Sim, ele se dedicou a investigar a religião de forma bem ampla. Mas é importante lembrar que as ideias de Freud são controversas, né? E geram debate até hoje. Afinal, a gente está falando de interpretações, de uma forma de olhar para a religião a partir de uma lente psicanalítica. Verdade. É por isso que o Deep Dive é tão legal. A gente mergulha em ideias complexas, explora diferentes perspectivas, mas sempre deixando espaço para o ouvinte ter suas próprias conclusões. No fim das contas, o importante é a gente usar essas ideias como ferramentas para pensar, para questionar, para ampliar nossa compreensão do mundo. Exatamente. E você que nos acompanhou nessa jornada pelas profundezas da mente humana, da história da religião, o que achou da teoria de Freud, será que a gente carrega dentro de si os ecos da Horda Primeva? Será que a culpa, o medo do pai primevo moldam nossas crenças até hoje? Essas são perguntas que ficam no ar para você refletir, pesquisar, debater. Afinal, o Deep Dive não termina aqui. A gente convida a continuar explorando esses temas, mergulhar em outras fontes, construir seu próprio entendimento da história, da religião, da psique humana. E quem sabe, em um próximo mergulho, a gente se encontra de novo para desvendar outros mistérios, navegar pelas águas profundas do conhecimento. Até a próxima.